Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre um assunto que nós estudamos lá no começo do ano. Não sei, acredito que vocês lembram, né, que foi sobre as horas, né? Então, lá no primeiro bimestre, se eu não me engano, nós estudamos, né, a como falar as horas em inglês, né, a como olhar as horas no relógio também. Então, what time is it? Que horas são? Né? Vamos revisar esse assunto hoje. E aí, né, nós sabemos que para saber das horas, eu primeiro preciso saber dos números, né? Então, para falar a hora em inglês, eu preciso conhecer os números em inglês. Então, primeiramente, vamos revisar os números hoje de 1 a 20 em inglês. Vão repetindo aí comigo. Vamos na ordem, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, como vocês podem observar, né, do 11, aliás, do 12 até o 19, o começo do número se repete e só se acrescenta o 10 no final. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 relógios com 3 horas diferentes, né? E nós sabemos que no relógio, né, o ponteiro pequeno, ele marca a hora e o ponteiro grande, ele marca o minuto, né? Então, no primeiro relógio aí, o ponteiro pequeno está apontando para que número? Para o 7, para o 7, né? E o ponteiro grande está apontando para o 12, para o 12. Então, quando o ponteiro grande está apontando para o 12, quer dizer que a hora está exata. Então, nesse relógio aí, são 7 horas em ponto, né? Em inglês, nós falamos it is 7 o'clock. São 7 horas. No segundo relógio, nós temos aí o ponteiro pequeno apontando para o 9, para o 9, e o ponteiro grande apontando para o número 1, para o número 1, né? E do 12 para o 1 se passam 5 minutos, né? Entre cada número são 5 minutos, certo? Então, são nove horas, né? Porque o ponteiro pequeno está apontando para o 9 e do 12 para o 1 se passou 5 minutos. Então, são 9 horas e 5 minutos. Em inglês, nós falamos It is 9 o'clock and 5 minutes. São 9 horas e 5 minutos. E aí, no último relógio, o ponteiro pequeno está apontando para o 4, para o 4, e o grande para o 12. Né? Então, são 4 horas em ponto. It is, certo? Nós sempre temos que falar o it is, que traduzindo para o português seria são. Então, it is 4, que é o número 4, o'clock, quer dizer hora. Então, it is 4 o'clock, são 4 horas. Né? Então, esse foi a nossa revisão sobre as horas. Agora, nós vamos revisar o assunto homerooms, que quer dizer partes da casa, né? Nós estudamos esse assunto também no meio do ano, né? Aprendemos as partes de uma casa em inglês. Então, aí vocês têm, né, uma imagem de uma casa, inclusive essa imagem também tem no livro. E aí, nessa casa, como é que essa casa é dividida? Essa casa contém uma garagem, contém um banheiro, contém um quarto, uma sala e uma cozinha, como toda casa normal tem, né? Então, nós temos aí o quarto no primeiro andar, que nós falamos bedroom, quarto. Ao lado do quarto temos o banheiro, bathroom. Embaixo nós temos a cozinha, kitchen, e temos a sala, living room. Ao lado temos a garagem, que é a mesma forma em
em inglês e em português, né? Além de aprender as partes da casa, aprendemos também as partes da escola, school parts. Então, né, aprendemos as partes que dividem a escola, né, a parte física, como aprendemos algumas atividades que nós fazemos dentro da escola. Por exemplo, aí na primeira imagem, que ambiente seria esse aí? Seria a sala de aula, né? Isso, observando a imagem. E sala de aula em inglês é classroom. E o que é que a gente faz na sala de aula? Por exemplo, uma atividade. To learn, por exemplo, aprender, certo? A gente aprende na sala de aula, né? Aí na segunda imagem nós temos aí umas crianças mexendo no computador. E aí, quando a gente vai fazer alguma atividade no computador, né, a gente vai estudar, né? Vamos estudar. Então, que ambiente seria esse? Seria uma sala de computação, uma sala de informática, né? Que em inglês nós falamos Computer Lab. E nós estudamos, né? Então, to study, estudamos na sala de informática, né? Agora, aqui nessas imagens, nós temos aí na primeira, né? A cantina em português, como nós falamos, né? E a atividade que nós fazemos na cantina é o quê? É comer, né? Então, em inglês nós chamamos de cafeteria, certo? E na cafeteria nós to eat, nós comemos, né? Comer. E aí, na segunda imagem, nós temos aí o pátio ou quadra, certo? Onde praticamos atividades físicas, que em inglês nós falamos court. E uma das atividades que nós fazemos na quadra é to play, que é brincar. Na terceira imagem aí temos uma livraria, né, uma biblioteca, que em inglês nós falamos library, certo? E o que é que nós fazemos na biblioteca, no library? Nós to read, lemos, ler. Certo, gente? Então, obrigada pela participação. Por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.